Olá, tudo bem? Hoje vamos comentar o segundo capítulo da carta de Paulo aos Efésios, e os versos 1, 4 e 5 deixam claro que estávamos mortos em nossos pecados, mas Cristo nos ressuscitou por sua graça. Essa é a nova vida que temos nele. Verso 6, Cristo nos perdoa, nos livra da morte espiritual e nos faz assentar nos lugares celestiais. Essa é a expressão que Paulo usa. O que significa lugares celestiais? Essa expressão aparece também no verso 20, depois no capítulo 2, verso 6, capítulo 3, verso 10 e capítulo 6, verso 12. Significa o santuário ou o templo celestial. Paulo deixa claro que podemos então nos achegar, nos aproximar do santuário de Deus, do seu trono, e obter ali a graça e o perdão. Essa expressão também é explicada em Hebreus capítulo 6, 19 e 20, capítulo 8, versos 1 e 2. Efésios 2:8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras. Louvado seja Deus por essa promessa. Nenhuma obra humana seria capaz de comprar a salvação, do contrário, ela seria muito barata. Verso 10, somos criação de Deus duas vezes. Ele nos trouxe à existência e nos recriou em Jesus. Não somos salvos pelas obras, mas Ele nos criou para praticar boas obras. Boas obras não nos salvam, elas mostram que somos salvos. Verso 12, sem Cristo somos todos estrangeiros, separados do povo de Deus e excluídos da aliança. Mas o verso 13 diz que em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Mais uma vez, louvado seja Deus por essa promessa. Verso 14, você precisa de paz? Jesus é a nossa paz. 15, Paulo menciona a circuncisão e depois fala em lei composta por ordenanças que foram anuladas. Ficou claro para você de que lei Paulo está tratando aqui? Paulo não está falando da vigência da eterna lei moral de Deus, mas de ordenanças transitórias. Verso 15 ainda, em Efésios 6:2, Paulo fala dos mandamentos que ainda estão em vigor e sempre estarão. Portanto, para entender o verso 15, precisamos compreender o pensamento de Paulo com respeito à lei de Deus e admitir, como já dissemos várias vezes, que a Bíblia não se contradiz. Se a lei que Paulo considera santa, justa e boa, eterna, que ele mesmo guardou, é a eterna lei de Deus, os 10 mandamentos, não pode então se referir aqui, Paulo, no verso 15, a essa lei também, ao dizer que ela era transitória e consistia em ordenanças. O próprio capítulo mostra aqui no contexto que as ordenanças tinham que ver com aspectos cerimoniais que realmente tinham prazo de validade. Verso 16, a cruz destrói a inimizade entre os humanos, pois nivela todos eles como pecadores carentes da graça. Verso 18, por meio de Jesus nós temos acesso ao Pai, por um só Espírito. É a Trindade nos reconciliando consigo. Verso 18 ainda, Jesus é a porta de acesso a Deus. E no verso 19 vemos que somos membros da família de Deus, filhos de Deus. Verso 20, o fundamento da igreja é Cristo, só Ele é a rocha, Ele é aquele sobre quem a igreja está edificada e ninguém pode pôr outro fundamento a não ser esse mesmo. Verso 21, a igreja só cresce e se fortalece se estiver fundamentada em Cristo, não em seres humanos. E finalmente o verso 22 mostra que Cristo nos torna santuários do Espírito Santo, que honra suprema ser considerados santuários de Deus. Que tratemos nossa vida, nosso corpo, nossos pensamentos como realmente santos, porque se somos santuário de Deus, devemos nos respeitar os outros também como alvo supremo da consideração de Deus. Que você seja também um santuário de Deus, que o Espírito Santo possa ter morada no seu coração e na sua mente. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado na companhia de Jesus.